Olá, boa noite. Sejamos todos bem-vindos à Fraternidade Caminhando com Jesus, aqui na nossa querida cidade de Teresina. É com muito carinho que nós aqui nos encontramos. Essa nossa atividade de hoje especial vai para a nossa doutrinária, né? A doutrinária todas as terças-feiras, às 19 horas. Então, grato pelo convite, grato pelo carinho, Casa Espírita que sempre nos acolhe gentilmente, sempre nos oferta a oportunidade de servir e que somos eternamente gratos. Então, obrigado por essa oportunidade, obrigado por este momento. E sempre que nós iniciamos as nossas atividades, né, nossas atividades espíritas, nós temos o hábito de fazermos a nossa prece. Mas antes da gente fazer a nossa prece, eu queria que vocês pudessem me dar um feedback aí sobre a internet, sobre o áudio, né, que a gente possa aqui saber se está todo mundo ouvindo bem, se está todo mundo vendo bem, para que a gente possa continuar, né? Boa noite, sejam bem-vindos a todos que aí estão chegando. Vamos nos encontrando, nos envolvendo nessas boas energias. Então está todo mundo nos ouvindo, todo mundo nos vendo bem. Então vamos iniciar a nossa atividade. Vamos fazer a nossa prece. Nós temos o hábito de fechar os nossos olhos, não como um ritual, né? Nós não temos como esse hábito ser um ritual. Na verdade é para nós podermos nos concentrar, especialmente por estar no celular, nos computadores, né? Então é importante que a gente feche os olhos para a gente poder se concentrar na mensagem de Jesus, tá certo? Então vamos fechar os nossos olhos, acalmar os corações e as mentes, onde quer que estejamos, e vamos rogar aos benfeitores espirituais o amparo, o auxílio, a condução desta nossa atividade, da noite de hoje, que a mensagem de Jesus que possa ser dita na noite de hoje, possa permanecer nos nossos corações e nos auxiliar na nossa reforma íntima e na nossa condução. Senhor, dá-nos a permissão para iniciarmos a nossa atividade da noite de hoje, abençoando esta casa espírita, todos os seus trabalhadores, e em especial aqueles todos que nos assistem, seja agora no ao vivo ou posteriormente na atividade salva. Um grande abraço, que Jesus nos abençoe. Então vamos iniciando a nossa atividade. É com muito carinho que nós vamos falar sobre a influência dos espíritos, né, na noite de hoje. Que muitas vezes nós imaginamos que essa influência ela tende a ser mínima, pequena, né, pontual. E na verdade a gente descobre com a doutrina espírita que ela vai para além, ela transcende muitas vezes até a nossa compreensão, né, de relações com o mundo espiritual. E para que nós possamos iniciar a nossa fala sobre, né, essa questão da influência dos espíritos, nós separamos algumas perguntas do Livro dos Espíritos, né, em que Kardec pode nos pontuar pontos, né, pontuar pontos é ótimo, pontuar aspectos importantes que nós precisamos trazer como ressalvas, tá certo? A primeira delas é que ele quer, a pergunta 76, que ele vai perguntar aos benfeitores, né, espirituais, que definição se pode dar dos espíritos. Então o que vem a ser espírito? Então, para eu saber o que me influencia, se me influencia, eu preciso saber primeiro o que é. Então os espíritos respondem a Kardec da seguinte forma: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação, povoam o universo fora o mundo material, ou seja, para além do mundo material, que nós vamos ter os espíritos encarnados, nós vamos ter os espíritos desencarnados que povoam toda a criação e são seres inteligentes. Aqui é um aspecto importante que nós precisamos ressaltar. Todos os espíritos trazem a inteligência, né? Trazem a capacidade de refletir, de assimilar, de raciocinar sobre aquilo que fazem. E isso é importante, porque isso vai estar associado com a questão do livre-arbítrio, das escolhas que nós vamos fazer, né? E Kardec faz uma nota, logo em seguida, a resposta dos espíritos, que ele diz o seguinte: a palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Ou seja, ele está querendo saber das personalidades, ou seja, são individuais. São seres individuais, não são seres coletivos. Isso não existe. Cada um de nós permanece no plano espiritual com a personalidade, com a nossa individualidade, com as nossas essências, como nós costumamos dizer, né, no nosso linguajar atual. Continua Kardec, né, a nos dizer, fazer algumas perguntas. Ele vai na 82 e faz uma outra pergunta interessante. Que ele diz o seguinte:
Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Por que a gente está pontuando isso? Porque muitas vezes, e o Evangelho nos lembra muito disso, né? Nós temos o hábito de colocar a culpa, muitas vezes, dessas relações com o plano espiritual com o nosso aspecto material. E aí Kardec está querendo saber se os espíritos são imateriais, né? Ele diz: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com a linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. Então ele é uma criação e há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Então, Kardec nos pontua no sentido de dizer o seguinte: olha, eles não são matéria como a gente entende. Então a relação ela não é somente com a matéria, não é um aspecto material, é de espírito para espírito, é essências, né? E ele continua dizendo na pergunta, né, 84, os espíritos constituem um mundo à parte, fora aquele que vemos? E aí os benfeitores espirituais respondem: sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas, né? Então ele coloca o mundo dos espíritos ou da inteligência incorpórea. Ele pergunta logo em seguida, então qual dos dois? O mundo espírita ou o mundo corpóreo é o principal na ordem das coisas? Aí eles respondem: o mundo espírita, que pré-existe e sobrevive a tudo. Olha só. Então, além desse aspecto material, tem um mundo espiritual. E esse é que vai sobreexistir. Então, o mundo material, a matéria, ela é perecível, né? Ela é perecível. Para a gente encerrar esse primeiro momento, né, de discussões acerca dessas perguntas, nós vemos a pergunta 87, que ele nos diz: ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Estão por toda parte. Povoam infinitamente os espaços infinitos, ou seja, estão em todo lugar. Vós os tendes de contínuo a vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes. Olha só, vós os tendes, na questão 87, de contínuo a vosso lado, ou seja, eles não são a matéria da forma como a gente entende, estão no mundo espiritual que sobreexiste ao aspecto material, que nós estamos aqui, eles estão no mundo que pré-existe a tudo isso, são inteligências e que estão ao nosso lado continuamente, observando-nos e sobre nós atuando, sem que nós percebamos. Então vale aqui ressaltar que muitas vezes, né, nós desconhecemos as ações desses espíritos sobre as nossas escolhas, sobre as nossas vidas. Continua. Pois que os espíritos são uma das potências da natureza. Então, uma das potências da natureza são os espíritos. E os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. A ação desses espíritos em nossas vidas são ações de desígnios divinos providenciais para nos ensinar alguma coisa. Então a ação dos espíritos, por mais obsessor que seja, ela é permitida pela divindade com um propósito educativo. Olha só, a ação dos espíritos, ela é permitida pela divindade com um propósito educativo. E isso é muito importante a gente ressaltar. Porque às vezes nós guardamos uma certa repulsa dos nossos companheiros espirituais, até mesmo os companheiros de condição mais inferior do ponto de vista moral, intelectual, que esses indivíduos a gente guarda como se a gente quisesse repulsão total desses irmãos, né? E muitas vezes nós temos a conexão, essas relações pelas nossas vibrações,
mas é para o nosso aprendizado. Tem uma mensagem muito bonita do Humberto de Campos, no livro Luz Acima, que ele nos diz, boa noite, dona Carmelita, seja bem-vinda, que ele nos diz o seguinte sobre o céu, né? E ele vai dizer que o céu nunca está distante do inferno, ele não perde o inferno de vista, porque o conhecimento vem para o ignorante poder aprender, o amor vem para que ele possa vencer o ódio e a ignorância, né, moral dos semelhantes. Então, que nós possamos refletir que essa ação dos espíritos em nossas existências é permitida pela divindade com um propósito pedagógico. E ele continua, para terminar aqui, essa resposta maravilhosa. Nem todos os espíritos, porém, vão a toda parte. Nem todos têm a liberdade de ir para toda parte. Pois há regiões interditas aos menos adiantados. E aí a gente fica imaginando Deus criando barreiras, né? Limitações a esses indivíduos. E na verdade não existe essa compreensão de barreiras no sentido físico da coisa. É um sentido vibracional. Olha, veja só. É vibracional, porque são inteligências, ele já nos disse anteriormente, que continuam a existir nesse mundo que sobreexiste a essa matéria e que possuem essas barreiras no aspecto vibracional. Por quê? Questão 89. Os espíritos gastam algum tempo para percorrer o espaço? Sim, mas fazem-no com a rapidez do pensamento. Então, se eu tenho meu pensamento materializado, eu não tenho como achar voos maiores. Então, a limitação que ele falou lá no 87 de percorrer os espaços vai da condição do indivíduo, vai da condição do espírito, né? Vai da sua evolução, né? E aí é importante a gente destacar. Quanto mais depurado, mais livre a pensar, mais livre a continuar, né? Então é importante que nós possamos refletir um primeiro ponto para fechar esse primeiro item. Nós estamos rodeados de espíritos por toda parte, nos acotovelando com eles, sendo observados e conduzidos por eles, sejam bons ou maus, e que essa relação nossa com esses espíritos está na direção, né, diretamente proporcional ao nosso pensamento, à nossa evolução espiritual. Consequentemente, à medida em que nós evoluímos, mais liberdade no pensamento, mais depurados somos e mais próximos dos espíritos evoluídos nos encontramos. À medida em que temos pensamentos mais materiais, mais associados aos espíritos em condições inferiores, mais materializados, consequentemente, menos liberdade para pensar. Aí você vai dizer assim, mas é Deus tira a liberdade? Não, pela própria essência do indivíduo. Tem uma passagem no Evangelho segundo o Espiritismo que ela nos diz o seguinte: o bem é infinitamente mais criativo do que o mal. O bem é infinitamente mais criativo do que o mal. Ou seja, quanto mais adiantado é o indivíduo, mais ele consegue visualizar situações, condições e soluções para resolver. Quanto mais inferior aquele indivíduo, mais na mesma tecla, por isso obsessivo, ficar preso na mesma tecla ele vai estar. Seja ele associado a espíritos desencarnados ou não. Então vejamos, quanto mais nós procuramos fazer o bem, mais libertos nós vamos estar dos apegos materiais. Aí você vai me dizer, rapaz, mas onde isso influencia? Além do que você já disse, aí a gente vai buscar exemplos práticos. Nós vamos procurar o livro Cartas de uma Morta. Inclusive nós ressaltamos a todos, né, que possam ler esse livro de alguma forma, né? É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, né? No capítulo A Aura da Terra e a ligação da humanidade aos planos invisíveis. É um trechinho pequeno, são várias crônicas, ditada pela mãe do Chico, pela Maria João de Deus. Então é um livro maravilhoso,
Eu não sei, mas acho que ainda tem na nossa, você que é de Teresina, na nossa livraria aqui da Federação Espírita Piauiense. Não fazendo merchandising, mas no sentido de dizer que você que procure esse livro, é da editora LAC. Você pode procurar também na internet, ele está disponível. É um livro maravilhoso, ela faz pequenos contozinhos, crônicas, e conta a experiência dela no plano espiritual. Especialmente esse capítulo que nós vamos aqui ler. Porque ela diz o seguinte: de volta às regiões atmosféricas do planeta, ela estava em uma atividade em outro planeta em aprendizado. Maravilhoso, inclusive para quem gosta de saber, né, sobre as experiências espirituais em mundos felizes. Ela vai experimentar com dois planetas nesse livro. E aí ela vai nos dizer, voltando à Terra, foi induzida pelo seu preceptor a acompanhar o que podemos chamar de aura da Terra. Olha só, ele olha para ela e diz assim, minha filha, olhe para a Terra e vamos ver a energia do planeta. Vi a princípio as camadas de espaço que lhes são imediatas, ou seja, ela olhou e viu como o astronauta que está lá na estação espacial, ela viu as camadas, as tonalidades, a coloração, até chegar naquela faixazinha azul belíssima da camada de ozônio, que a gente vê no nascer, aquelas fotos lindas do espaço. Aí ele continua, né? Ela observou como um todo homogêneo numa cor uniforme, tom azulado. Mas o guia exclamou, busca ver como a humanidade se une pelo pensamento aos planos invisíveis. Busca ver como a humanidade se une pelo pensamento. Então nós descobrimos que em todo lugar tem espírito. Todo lugar. É o mundo que vai sobreexistir a matéria. E ele está pedindo para ela observar essa humanidade encarnada, como é que essa humanidade se relaciona mentalmente. Como é que ela se une mentalmente com as esferas espirituais. O teu golpe de vista abrangeu apenas a paisagem. Procura agora os detalhes. Fixando atentamente o quadro, notei que filamentos estranhos em posição vertical se entrelaçavam nas vastidões sem se confundirem. Então, filamentos de energia saíam das mentes em direção ao plano espiritual, sem se confundir. Não haviam dois filamentos iguais, todos eram diferentes. E as suas cores variavam do mais escuro ao mais claro, brilhante. Ó, variação de tonalidades. Alguns se apagavam, mas outros se acendiam em extraordinária sucessão, e todos eram possuídos de um movimento natural, sem uniformidade em suas particularidades. Olha as personalidades que o Livro dos Espíritos já nos falou anteriormente. Que nós mantemos as personalidades no plano espiritual, mantemos aqui quando encarnados. Então ela consegue perceber os movimentos, nas mais variações de tonalidade, dessas energias emanadas pelo nosso pensamento, no movimento natural, onde uns se apagavam, eram aqueles que partiam em retorno à pátria espiritual. E outros que se acendiam, eram os que vinham da pátria espiritual para reencarnar. Num balé, imagine um balé belíssimo, que a gente possa observar de várias tonalidades. Aí o benfeitor espiritual olha para ela e diz, esses filamentos, disse-me com bondade, são os pensamentos emitidos pelas personalidades encarnadas. São reflexos cheios de vida. Então, do que está vivo, emana essas energias no pensamento. Aí ele continua. Através dos quais podemos avaliar os cérebros que os transmitem. Pela cor, pela energia, pela vibração, pela intensidade. Eles conseguem avaliar o cérebro que transmite. Então a nossa relação, por isso a gente fala muito sobre a questão da afinidade. Nós descobrimos que é com o pensamento, a gente consegue mover, a gente pode ir pelo espaço, é a liberdade do espírito, tem a ver com o nosso livre-arbítrio, mas é com ele que nós nos associamos ao plano espiritual. Porque a partir dele
que eles conseguem perceber o que nós estamos pensando, o que nós estamos carregando conosco. Ele continua: aos poucos conhecerás quais são os da concupiscência, os da maldade, os da pureza e os do amor ao próximo. Ou seja, pela tonalidade, pela energia, ela vai conseguir identificar quais são os que são inferiores e quais os que buscam a elevação. Esses raros, que são os de amor ao próximo e de pureza, são menores. A quantidade deles no planeta é menor. Esses raros, que aí vês que se caracterizam pela alvura fulgurante, são os emitidos pela virtude. Olha só, esses alvos fulgurantes são emitidos pela própria virtude. São espíritos encarnados missionários, a ensinar a humanidade, dentro das coletividades nas quais eles estão inseridos, a transformar as suas realidades e a caminhar para a evolução. Ele continua: e quando nos colocamos em imediata relação com uma dessas manifestações, das mais puras, das mais alvas, das mais fulgurantes, que nos chegam dos espíritos da Terra, o contato direto se verifica entre nós e a individualidade que nos interessa. É assim que muitas vezes, olha como o bem é infinitamente criativo. Lá nós já vimos na pergunta anterior, né, de que nós estamos associados, recebemos a influência, né, dos espíritos, na questão 82, né, que eles estão nos observando, né, e estão nos conduzindo, eles que nós, né, 87, perdão, eles estão nos observando e muitas vezes conduzem sem que nós vejamos, então eles se conectam conosco. Então olha a proporção daquele que é o pensamento do bem, da caridade, que busca o bem, que é infinitamente criativo, ele passa a servir de instrumento direto dos benfeitores espirituais. A associação inversa é a mesma. Aquele da maldade, da inveja, do ciúme, do orgulho, do materialismo, do ódio, nós nos associamos com quem? Com os espíritos que carregam esses pensamentos. Por isso, o objetivo da doutrina espírita não é provar a imortalidade da alma. O objetivo da doutrina espírita não é fazer as pessoas sentarem em reuniões mediúnicas para conversarem com os espíritos. Não é isso. Porque isso aí é fácil. E até material. Como Kardec nos coloca durante todas as obras, o objetivo do Espiritismo é a transformação moral da humanidade. É o melhoramento de nós que aqui estamos, nos trazendo a clareza sobre as leis que regem os dois planos da existência. Ou seja, é como se a mediunidade fosse uma ferramenta utilizada para o nosso melhoramento. Seja a mediunidade com Jesus ou a mediunidade transviada. A mediunidade com Jesus é aquela que nós utilizamos pela caridade, com a caridade e para a caridade. E a mediunidade transviada é para a satisfação do egoísmo. Olha a distância, né? Quando nós utilizamos essa relação com os espíritos para ajudar o próximo e transformar o mundo, ou quando usamos em favor próprio, limitante. Vejamos aí como nós aprendemos sobre essas influências, né, que eles já nos disseram na 87 e que eles vão repetir na 459. Kardec pergunta novamente, como bom pedagogo: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Mais do que imagineis, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. Então nós nem sabemos se pensamos ou se o pensamento é nosso ou não é. Veja só. Nós conseguimos fazer esse filtro a partir do momento em que nós vamos nos depurando. Porque a gente começa a perceber quais são os pensamentos que são inferiores. Agora, os pensamentos positivos e do bem, como ele vai nos colocar na sequência desse estudo, a 460 em diante,
ele coloca a dizer que não faz para a gente qualquer sentido nós procurarmos depurar. Saber se, nesse momento, se é nosso ou se é dos Espíritos. Mas se é um pensamento positivo e do bem que nós possamos fazer, que são as ações da caridade. Como nós vimos no livro. E isso vai mais profundo, porque Kardec coloca no capítulo 28, 23, perdão, 28. Capítulo 23 do livro dos Médiuns, da obsessão, que entre as grandes dificuldades que se apresenta à prática do Espiritismo, cumpre-se que se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Olha só, domínio. Então nós estamos falando sobre influência. Sobre influência. Às vezes sugestões, como a obsessão simples, né? Às vezes com intuições, sugestões, erros, problemas que vão aparecendo, vão querer atrapalhar e vai agravando. Então é importante nós destacarmos aqui que sabermos sobre a influência dos espíritos é extremamente importante para a nossa jornada de evolução espiritual, porque isso é o problema da linha de frente. Não é só para o sentido da mediunidade, apesar de estar no livro dos médiuns, mas é um sentido da vida. Porque nós podemos fazer a caridade para além da mediunidade. E muitos irmãos vão querer nos atrapalhar. A necessidade da reforma íntima é fundamental para esse aprendizado. Por isso que Kardec pergunta qual a maneira mais rápida de nós podermos evoluir, né? Mais eficiente. Ele responde, como dizia o sábio da antiguidade: conhece-te a ti mesmo. Né? Então que nós possamos focar nesse aprendizado, porque eu vou trazer uma informação de um livro que particularmente gosto muito. Não sei se todos já tiveram a oportunidade de ler esse livro. É o livro Ação e Reação de André Luiz. E eu estou no capítulo 8. Para quem gosta de estar com o livro, às vezes, de fazer a marcação, para quem for nos assistir depois, pausar, né? Capítulo 8, nós estamos. Eu estou na versão digital, então eu não tenho como dizer a página, né? Precisamente. Mas é o capítulo 8, intitulado Preparando o Retorno. Tá? E funciona da seguinte maneira. André Luiz, junto com Silas, vão procurar estudar, compreender e auxiliar um núcleo familiar que vem sofrendo um processo obsessivo muito grande. Um jovem vem sendo obsidiado por seus 2 tios. Em resumo, o pai desse jovem, irmão dos tios que o obsidiam, matou esses tios ainda quando eles eram mais novos para receber a herança total dos pais. Os tios colocaram que antes ficavam intercalando entre o filho e o pai para obsidiar, para dificultar, para gerar problemas. Mas a partir do desencarne do pai, eles passam a focar somente no filho. Qual é o principal problema? E é interessante que esse é um dos casos que André Luiz vai fazer de estudo de obsessão e desobsessão também. Em que André Luiz percebe que não é só com... Ele pensa que é como se fosse assim de efeitos mágicos, né, surpreendentes, como se as pessoas chegassem e constrangessem o outro a deixar. O Silas simplesmente diz: meu irmão, nós vamos conversar com os obsessores. André Luiz, nós vamos conversar? Sim, nós vamos conversar e pedir para que eles possam se afastar. Nós vamos entender, porque são irmãos nossos. Olha que interessante. Então é um caso que André Luiz vai conversar com os obsessores, para entender por que eles chegaram lá. Por que eles se transformaram nesses espíritos? E eles dão uma lição muito importante sobre a influência que o plano espiritual tem nas nossas vidas. E como as nossas caminhadas, como as nossas escolhas e o que fazemos influenciam nessa conexão. Porque eu falei do caso do pai, né, que matou os tios para receber a herança. E não teve o cuidado de evangelizar o seu filho. Na verdade ele até teve, mas era uma evangelização materialista, né? Ele não teve o cuidado de trazer para o evangelho, para a mensagem de Jesus. Ele instruiu o filho apenas com o olhar material da coisa.
Então o filho passou a desejar tudo. É um menino mimado, ele só queria material, ele passou inclusive a criar problemas de relações pessoais, porque ele achava que todo mundo só queria o dinheiro dele, etc, etc, etc. Então é esse o cenário de um jovem que não teve qualquer educação do coração, dos seus sentimentos, para a transformação de si mesmo, não foi evangelizado no sentido não só da palavra do Cristo, mas da essência, da moral, né, necessária para essa transformação. E André Luiz chega com o Silas para conversar com esses queridos irmãos que trabalham, né, como obsessores. Engraçado que eles não se colocam como obsessores, eu vou usar o termo que eles se colocam aqui. E eu vou ler esse trecho para que a gente possa pesar um pouco na importância que tem as nossas condutas, os nossos pensamentos, né, e as nossas ações. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, que era o processo obsessivo, explicou entusiasmado. Né? Sim, aprendemos nas escolas de vingadores. Eles se chamam vingadores, porque eles vêm para ensinar. Lembra lá que nós vimos no Livro dos Espíritos, no comecinho, que Deus permite essas relações do plano espiritual com o plano material, com objetivo pedagógico. Então ele aprende lá nas escolas de vingadores, que eles se chamam, né, como se viessem a ensinar, que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comum de fome, sede, pagar as contas, boleto, em qualquer fase da vida, um desejo central ou tema básico dos interesses mais íntimos. Carregamos conosco, para além dos pensamentos ordinários da vida, dos desejos mais imediatistas, a gente tem desejo central ou um tema básico que direciona a nossa existência. Aí você vai me dizer, como é que eu sei? Acabamos de falar. Conhece-te a ti mesmo. A necessidade de mergulhar para dentro de si. Jesus dizia, me diga com quem andas, que te direi quem és. Exatamente por saber que é pelas companhias e as afinidades que nós trazemos dentro do coração. Olha só, e depois ele ensina que aonde estiver o nosso coração estará o nosso tesouro. E a boca fala do que está cheio o coração. Então nós falamos, nós depositamos nossos tesouros e nos associamos de acordo com os desejos centrais e temas básicos de nossa vida. Por isso, continua, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam a experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamentos esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Olha a personalidade de novo. Personalidade aqui, personalidade no Carta de uma Morta, personalidade no Livro dos Espíritos, da individualidade. Então a nossa personalidade é reflexo do que nós trazemos dentro de nós mesmos. Aí ele continua, olha como é profundo. Isso aqui não é um benfeitor espiritual. Isso aqui é um irmão que aprendeu numa escola de irmãos sofredores de como associar-se a irmãos mais materializados. Olha só. Não é o Silas, não é o André Luiz, não é o Calderaro, não é o Clarence. É o Leonel, tio que está obsidiando o sobrinho. Olha a clareza de raciocínio desses espíritos. A inteligência permanece. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa pela personalidade. Em qualquer plano, por meio das suas ocupações e posições em que prefira viver. Só observa a nossa vida. Qual é o tema central daquele indivíduo? Assim é
que a crueldade, o indivíduo que é cruel com os outros, com seus semelhantes, é o reflexo do criminoso. Olha como ele diz. Ele observa e percebe que aquele indivíduo tem crueldade. Ali tem um reflexo de um criminoso. Ali ele pode cometer um crime. Percebam que lá no instrutor da Maria João de Deus, a capacidade mental consegue avaliar. Se nós falamos. Igualmente o bem consegue associar-se diretamente com aqueles que estão em busca, né, de pensamentos do bem, como igualmente associam os irmãos inferiores ao percebermos a nossa personalidade. Ele continua. Assim como a cobiça é o reflexo do usurário, a maledicência é o reflexo do caluniador, aquele que fala mal, é o que calunia. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. O indivíduo que tem elevação moral é o santo, ele não tem condição de tocar. Olha a compreensão dele. Mas todos aqueles outros, ele consegue ter uma margem de trabalho. Conhecido o reflexo da criatura, continua ele, que nos propomos a retificar, ou seja, corrigir ou punir, então ele não se enxerga como alguém que está fazendo mal. Ele se enxerga como um vingador, como um juiz, e a gente observa isso também no livro Libertação, né? Também da série Vida do Espiritual do querido André Luiz. Quando ele vai lá numa das zonas umbralinas, numa das colônias espirituais inferiores, há um personagem que é o juiz. Eles se enxergam como juízes, né? Como pessoas que estão buscando retificar. É assim, então, percebendo como é que é a pessoa que eles querem pegar. É assim, então, muito fácil, super alimentá-la com excitações constantes. A mente coloca a coisa fora. Dependente. Por que é tão difícil, às vezes, para o dependente? Porque a tentação está constante. Por isso a necessidade de orar e vigiar constante. Por isso o acompanhamento, o auxílio, o amparo, de estar junto, de fazer com que consiga vencer esses estímulos ou distanciar-se desses estímulos. Percebam? E aí, com essas excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos, ou seja, trazendo os impulsos para ficarem mais marcados, e os quadros já existentes na imaginação, e criando outros que lhe superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental naquele ponto. Começa aí o processo obsessivo. Por isso que ele nos diz 459. Resposta dos Espíritos à questão 459 de Kardec. Mais do que imagineis, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. São eles que nos dirigem. Eles nos conhecem melhor do que nós mesmos. Porque se a gente parar para perguntar, eu vou trazer um exemplo que eu gosto bastante, em referência a esse sentido do que a gente quer. Tem um livro há 2000 anos, maravilhoso livro, História do Senador Romano Públio Lentulus, que tem a oportunidade de conhecer Jesus, inclusive participa do julgamento de Jesus, mas a primeira oportunidade que ele tem de conhecer Jesus, ele vai pelo desespero. Ele vai pelo desespero porque ele está com a filha enferma, que é a Flávia, com a doença de pele, e ele precisa, já tentou de tudo, todos os curandeiros de Roma, já mudou até inclusive para a Judéia, na esperança de que o clima mais ameno pudesse trazer ali um pouco mais de saúde e qualidade de vida para a filha dele. Então ele descobre que tem um carpinteiro nazareno andando pela cidade que está curando as pessoas. E ele, rapaz, no desespero, como um pai, vai ao encontro. Só que não é qualquer um. Esse é o ponto. É um nazareno carpinteiro, mas é o governador espiritual do orbe, que está ensinando à humanidade o seu caminho de transformação. Nesse primeiro momento do encontro, Jesus olha para Emmanuel e pergunta: que queres, senador? E recebe de Emmanuel o silêncio. Igualmente estaríamos nós em silêncio.
Porque se Jesus perguntar o que é que nós queremos hoje, nós vamos ter os desejos imediatistas aqui como resposta. Qual é o desejo central da vida? Qual é o tema básico de nossa existência? Qual é o caminho que nós queremos trilhar? Porque isso é muito importante. É por isso que Kardec coloca o aspecto filosófico de fazer a gente pensar. A gente precisa parar para pensar nessas coisas. A gente precisa pensar. Eu lembro muito de um artigo, eu sou arqueólogo, um artigo científico de arqueologia, que o profissional colocou assim como título do artigo: não pensa muito que dói. Porque a gente às vezes não quer pensar porque a gente tem medo de doer, a gente não quer. E nós precisamos bater cabeça, essa é a verdade. Não é sair aí teorizando, Não é sair aí sentando e soltando pérolas aos porcos. Mas nós precisamos, acima de tudo, pensar quem somos, o que queremos, porque igualmente vamos estar pensando com quem vamos estar associados. Como é que eu quero todos os dias o auxílio dos benfeitores espirituais, mas eu não mudo o meu comportamento? Como é que eu quero todo dia o Bezerra de Menezes venha na minha casa, cure as minhas enfermidades, mas no outro dia eu acordo, eu falo mal de todo mundo. No outro dia eu me reclamo de tudo, que me falta tudo. Como é que eu quero? Como é que eu quero estar próximo de bons espíritos se eu sou egoísta? Não tem como, porque espírito bom não é egoísta, não associa. Não vai, não dá match. Eles não nos abandonam. Não é isso que a gente está dizendo. Mas a conexão é ruidosa. É como a gente, eu acho que a maioria que está nos assistindo aqui chegou a ver. A gente conectava no rádio, porque hoje é tudo nos aplicativos de celular, As músicas, etc. A gente tinha o ruído. Quando a sintonia não era boa, a antena não estava posicionada. Quando a televisão hoje também é tudo na internet, A gente liga, já está os aplicativos na internet, etc. Mas antigamente a gente ainda tinha que botar antena. Às vezes botava um bombrilzinho na antena, a gente girava ali a basezinha da antena e tal, era uma antena imensa, que a gente podia abrir, ampliar o tamanho. Quando ligava na televisão não estava bom, tinha que ajustar, mas dava o ruído, ficava chiando, O áudio ficava ruim. Essa é a conexão do bom espírito quando a gente não sabe o que a gente quer. O espírito vem ajudar a gente, ele tenta. Mas se a gente não está aberto, aí você vai dizer assim, onde é que você pode dar um exemplo disso? Livro Nos Domínios da Mediunidade, também do André Luiz. A Vida no Mundo Espiritual. Nós vamos encontrar lá 2 pessoas do André Luiz acompanhando na sala de passe. 2 pessoas. 2 pessoas passando por enfermidades semelhantes. As 2 com bastante tempo que estão ali recebendo as aplicações de passe. Uma não mudou em nada. Outra mudou completamente a sua conduta. Como a energia chega e auxilia é diferente. Uma já estava próxima da cura. Claro que acompanhamento médico conjunto. O outro, a situação da enfermidade permanecia do mesmo jeito. Talvez até progredindo um pouco pior, porque a conduta do indivíduo ela não se modificou. Tem uma mensagem, ela me marca muito, está no livro Caminho, Verdade e Vida, intitulada Madalena. Então quem tiver essa série maravilhosa, vale a pena. Essa série Fonte Viva, que é Caminho, Verdade e Vida, é um dos livros, que tem o Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Ceifa de Luz, Vinha de Luz, Pão Nosso. Lá no Caminho, Verdade e Vida vai ter essa intitulada Madalena. E nessa mensagem, o Emmanuel está nos colocando por que Jesus apareceu a Madalena primeiro e não aos apóstolos. Lá ele responde essa pergunta. No final ele vai dizer, porque em relação a todos que circulavam Jesus, aqui por amor a Jesus, mais se violentou, ou seja, mais modificou a si mesma, cortou na carne, cortou mesmo a essência, renasceu do Espírito, foi ela, por aquele amor.
Então é importante a gente destacar que esse aprendizado que nós estamos recebendo aqui é um convite para que nós possamos, como Madalenas, saber da influência espiritual não é só saber que eles podem influir, não. É saber por que eles influem, onde eles influem e como trabalhar para direcionar a influência, para ser a boa. Para ser a influência boa. Porque eles vão continuar influenciando, dependendo da gente querer ou não. Agora, escolher qual o time que a gente vai jogar, a gente tem opção. Escolher qual o time que a gente quer jogar, a gente tem opção. Imagina, é como se você tivesse a oportunidade de jogar no Ibis, pior time do mundo aqui do interior de Pernambuco, ou jogar no Barcelona. O cara lhe bota o contrato, aí diz assim, olha, pra você jogar no Ibis, você continua do jeito que você tá. Para você jogar no Barcelona, você vai ter que treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, de manhã, de tarde e talvez à noite. Você vai ter jogos importantes, você vai ter que se concentrar, vai ficar distante da família, você vai mudar a sua alimentação, você... Olha só, começa a ter uma série de pontos para você jogar num time de qualidade. Igualmente é conosco, para que a gente possa estar jogando com um time espiritual da melhor qualidade. Nos é exigido uma transformação moral, mas o que eu vou mudar? Eu preciso me conhecer. A necessidade de se conhecer. Saber principalmente o que nós queremos, né, na vida, queremos, né, aprender e assimilar, tá certo? Então é com muita gratidão que a gente encerra essa nossa fala de hoje, desejando uma semana de muita paz, de muita luz a todos os que nos assistem. Agradecendo mesmo de coração Dona Carmelita e todos os trabalhadores do Caminhando com Jesus. Saudade de estarmos lá naquela casa acolhedora. Influencia crianças? Sim, também, igualmente, né? Igualmente. Sendo que a proporção vai ser um pouco menor, dependendo também da condição da criança, né? Porque aí ele está acabando de chegar, tem todo um apoio, um acolhimento do plano espiritual, né? As equipes de construtores, né? E é importante a gente ressaltar isso, né? Muito obrigado pelo carinho, Dona Carmelita, todo o Centro Espírita Caminhando com Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Vai ficar salvo aqui a live. A gente reforça o que a gente disse no começo, para a doutrinária de hoje, né, às 19 horas. Agradecendo o carinho de vocês que estiveram conosco. E vamos encerrar fazendo a nossa prece, né? Como fizemos no início, nós fechamos os nossos olhos, não como um ritual, mas com o sentido de nos concentrarmos melhor, né? Já que a gente está nos computadores, celulares, tablets, e aí a gente possa se concentrar melhor nas palavras, né? Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai de amor e bondade, para que Ele possa nos inspirar e nos conduzir neste exato momento, e que Sua mensagem permaneça conosco, hoje e sempre, nos nossos corações, ecoando e nos fazendo lembrar sempre do caminho do bem, da caridade e do amor. Senhor, abençoe esta casa espírita que nos acolhe muito gentilmente para esta tarefa, abençoe seus trabalhadores, seus dirigentes, e que em breve, Senhor, possamos celebrar com muita alegria, após todo esse período de aprendizado, juntos, podendo nos abraçar novamente, nós possamos celebrar Tu estás conosco e celebrar as atividades de amor e de muita paz que lá são ofertadas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Fica conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, um grande abraço, que Jesus nos abençoe, abençoe seus lares, suas famílias e até a próxima.